Olá, queridos alunos, tudo bem por aí? Tudo joinha? Beleza, que maravilha! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Eu sou o professor Marcelo. Nesta videoaula eu vou apresentar para vocês mais uma função inorgânica. Vamos estudar os ácidos. Vamos que vamos! Segundo Svante Arrhenius, ácidos são substâncias moleculares binárias, substâncias formadas por dois elementos químicos, ou ternárias, substâncias formadas por três elementos químicos, capazes de sofrer ionização, que é a formação de íons, liberando cátions H+, ao serem dissolvidas em água. Aqui estão alguns exemplos de reações de ionização de ácidos em água. HBr, H2SO4 e H3PO4 são ácidos. Observe que a fórmula de um ácido inorgânico começa com o símbolo do elemento químico hidrogênio. A substância HBr é binária. Ela é formada por dois elementos químicos, hidrogênio e bromo. As substâncias H2SO4 e H3PO4 são ternárias. Elas são formadas por três elementos químicos. O H2SO4 é formado por hidrogênio, enxofre e oxigênio. O H3PO4 é formado por hidrogênio, fósforo e oxigênio. Os ácidos são substâncias moleculares, elas não são formadas por íons. Porém, quando um ácido se dissolve em água, ele libera íons. Como os ácidos são substâncias polares, a água rompe a ligação entre o hidrogênio e o restante da molécula e forma íons que ficam separados na solução. Uma solução aquosa ácida conduz corrente elétrica devido à presença de íons livres que conduzem eletricidade. Quando a substância HBr se dissolve em água, ela libera o cátion H+ e o ânion Br-. Como o cátion tem carga igual a +1, a carga do ânion é igual a -1. A soma das cargas é igual a 0. Quando a substância H2SO4 se dissolve em água, ela se separa em dois cátions H+, e no ânion SO4 2-. Observe que esta substância possui dois átomos de hidrogênio por molécula. Quando ela se dissolve em água, ocorre o rompimento das ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio e os átomos de oxigênio, formando dois cátions H+ que ficam separados. Por isso que a gente tem que colocar o valor 2 na frente do cátion H+. Como aqui há duas cargas positivas, a carga do ânion, que é o restante da molécula, é igual a -2, pois a soma das cargas é igual a 0. Mais 2 com -2 é igual a 0. Cuidado, o valor 4 não fica na frente da fórmula do ânion, pois este valor indica o número de átomos de oxigênio. Se você colocar o valor 4 na frente da representação do ânion, este valor vai multiplicar o enxofre e o oxigênio. Ou seja, você estará dizendo que aqui tem 4 átomos de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Porém, a molécula do H2SO4 possui apenas um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Ela não possui 4 átomos de enxofre. Os 4 átomos de oxigênio permanecem presos ao átomo de enxofre quando o H2SO4 sofre ionização. Quando a substância H3PO4 se dissolve em água, ela sofre ionização, liberando 3 cátions H+. Olha aqui, a molécula tem 3 átomos de hidrogênio e o ânion PO4 3-. A soma das cargas tem que ser igual a 0. Portanto, aqui há 3 cargas positivas e aqui há 3 cargas negativas.
mais 3 com menos 3 é igual a 0. Os ácidos possuem gosto azedo. Na videoaula anterior eu falei que as bases têm gosto adstringente. Muito cuidado, a gente não pode ficar provando qualquer substância para saber se ela é azeda, adstringente, doce, salgada, pois há substâncias muito perigosas para a nossa saúde. Classificação dos ácidos. Os ácidos inorgânicos podem ser classificados quanto à presença de oxigênio em hidrácidos ou oxiácidos. Os hidrácidos não possuem oxigênio em suas fórmulas. Aqui estão alguns exemplos: HF, HCN, HCl, H2S. Nas fórmulas destes ácidos não há oxigênio. Os oxiácidos possuem oxigênio em suas fórmulas. Aqui estão alguns exemplos: HClO, HNO3, H2CO3, H2SO4. Observe que em todas estas fórmulas há um ou mais átomos de oxigênio. Beleza? Os ácidos também podem ser classificados quanto ao número de hidrogênios ionizáveis por molécula. Quando um ácido possui apenas um hidrogênio ionizável, ele é classificado como monoácido. O HCl é um monoácido, pois ele possui apenas um hidrogênio ionizável. Quando o ácido possui dois hidrogênios ionizáveis, ele é classificado como diácido. O H2SO4 é um diácido, pois ele possui dois hidrogênios ionizáveis. Quando o ácido possui três hidrogênios ionizáveis, ele é classificado como triácido. O H3PO4 é um triácido, pois ele possui três hidrogênios ionizáveis. Quando o ácido possui quatro hidrogênios ionizáveis, ele é classificado como tetrácido. O H4P2O7 é um tetrácido, pois ele possui quatro hidrogênios ionizáveis. Nos exemplos do slide anterior, eu mostrei que o número de hidrogênios que um ácido possui em sua molécula é igual ao número de hidrogênios ionizáveis. Porém, há exceções, nem sempre isso acontece. Olha aqui dois exemplos. O H3PO2 possui 3 átomos de hidrogênio em sua molécula, porém apenas um hidrogênio é ionizável, logo ele é classificado como monoácido. Observando a fórmula estrutural plana deste ácido, a gente verifica que apenas um átomo de hidrogênio está ligado ao oxigênio. Os outros dois átomos de hidrogênio estão ligados ao átomo central, que é o fósforo. Como o oxigênio é um elemento muito eletronegativo, ele atrai com mais força os elétrons da ligação covalente, facilitando a saída do cátion H+. Portanto, quando este ácido se dissolve em água, apenas o hidrogênio que está ligado ao átomo de oxigênio é liberado em água na forma de cátion H+. Olha outro exemplo, o H3PO3 tem 3 átomos de hidrogênio em sua molécula, porém ele possui apenas 2 hidrogênios ionizáveis, logo ele é classificado como diácido. Observe a fórmula estrutural plana do H3PO3. Apenas 2 átomos de hidrogênio estão ligados a átomos de oxigênio. O terceiro átomo de hidrogênio está ligado ao átomo central, que é o fósforo. Quando este ácido se dissolve em água, apenas os átomos de hidrogênio ligados aos átomos de oxigênio são liberados em água na forma de cátion H+. Força dos ácidos. Os ácidos podem ser classificados em fortes, moderados ou fracos. Nos ácidos fortes, 50% ou mais de suas moléculas sofrem ionização. Nos ácidos fracos, 5% ou menos de suas moléculas sofrem ionização. A faixa de ionização das moléculas dos ácidos moderados está entre 5% e 50%. Os hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI.
O HF é um hidrácido moderado e os outros hidrácidos são fracos. Para se saber se um oxiácido é forte, moderado ou fraco, a gente tem que calcular o delta, que é a diferença entre o número de átomos de oxigênio e o número de átomos de hidrogênio ionizáveis presentes na molécula do ácido. Os oxiácidos fortes possuem delta maior ou igual a 2. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos. A fórmula da molécula do HNO3 possui um hidrogênio ionizável e 3 átomos de oxigênio. Calculando a diferença, 3 menos 1 é igual a 2. A fórmula da molécula do H2SO4 possui 2 hidrogênios ionizáveis e 4 átomos de oxigênio. Calculando a diferença, 4 menos 2 é igual a 2. A fórmula da molécula do HClO4 possui um hidrogênio ionizável e 4 átomos de oxigênio. Calculando a diferença, 4 menos 1 é igual a 3, que é maior do que 2. Os oxiácidos moderados apresentam delta igual a 1. Eu coloquei aqui 2 exemplos. A fórmula da molécula do HNO2 possui um hidrogênio ionizável e 2 átomos de oxigênio. Calculando a diferença, 2 menos 1 é igual a 1. A fórmula da molécula do H3PO4 possui 3 hidrogênios ionizáveis e 4 átomos de oxigênio. Calculando a diferença, 4 menos 3 é igual a 1. Os oxiácidos fracos possuem delta igual a 0. Eu coloquei aqui 2 exemplos. A fórmula da molécula do HClO possui um hidrogênio ionizável e 1 átomo de oxigênio. Calculando a diferença, 1 menos 1 é igual a 0. A fórmula da molécula do H3BO3 possui 3 hidrogênios ionizáveis e 3 átomos de oxigênio. Calculando a diferença, 3 menos 3 é igual a 0. O H2CO3 é um ácido fraco, apesar de seu delta ser igual a 1. Olha aqui, 3 menos 2 é igual a 1. Ele deveria ser classificado como moderado. O H2CO3 é um ácido instável. Ele se decompõe mais facilmente em gás carbônico e água do que se ioniza. Logo, ele é classificado como ácido fraco. Soluções aquosas de ácidos fortes conduzem melhor eletricidade do que soluções aquosas de ácidos fracos. Isso ocorre porque soluções aquosas de ácidos fortes possuem mais íons livres do que soluções aquosas de ácidos fracos. Beleza? Aprendeu tudo direitinho? Muito bem, show de bola! Então, por favor, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho! E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva já! Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Fui!